um discípulo de Jesus e depois um pescador de homens. Ele passou vários anos com Jesus e, lendo a primeira carta, notamos que ele foi bastante afetado na sua vida por conhecer Jesus e escreveu então este Evangelho para nós podermos perceber quem Jesus é e, querendo, como ele diz, termos então vida eterna no seu nome. Tenho aqui os slides. Vamos hoje tentar fazer uma revisão, porque nós a semana passada estivemos a ver o capítulo 15, o início, com aquela analogia da videira, em que há uma repetição, uma ênfase muito grande no relacionamento entre varas e a própria videira que é Jesus. Então, só para relembrar, temos aqui um esquema mais ou menos simétrico, podemos dizer assim, do Evangelho de João, em que no meio nós temos um grande destaque que está a antecipar a morte e a ressurreição de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Então João escreve iniciando com um prólogo, onde ele nos vai introduzir acerca de quem é Jesus, levantar várias questões, a sua divindade, Deus homem na terra, a revelação do Pai, e também ficamos logo ali a saber que quem crer em Jesus passa a ser chamado filho de Deus. Então ele habitou entre nós, é Deus connosco, está entre nós, portanto só ali nos primeiros 18 versículos nós temos como que informação condensada daquilo que depois ele vai relatar ao longo do Evangelho. Termina, vou lendo isto de forma simétrica, então ele termina o Evangelho com um epílogo. Depois temos dois blocos grandes, o capítulo, digamos que o capítulo 2, vou dizer assim, mas do 1:19 até ao fim do capítulo 10, e do 3 até ao 20, em que eu agora vou usar uma linguagem um pouco diferente que já temos estado a estudar, mas no primeiro momento nós podemos pensar em sinais e palavras de Jesus, portanto são os milagres e Jesus vai dando ensino. No segundo momento, portanto do capítulo 3 até ao 20, nós temos palavras de Jesus, portanto com os seus discípulos, e como que digamos que um último grande sinal, que é a sua própria morte e ressurreição. No meio, o que é que nós temos? Temos uma afirmação em que ele próprio é a ressurreição e a vida, ou seja, no sentido de vida eterna, que é o propósito que João tem, está ali no meio a afirmação de que o homem morto pelo seu pecado, através de Jesus, assim como Lázaro estava morto e ressuscitou, o homem, o ser humano morto no seu pecado, pode também ressuscitar para uma nova vida, isto estando então unido a Jesus. É uma forma mais simples, nós podemos memorizar todo o conteúdo do Evangelho e seguir também o argumento de João. João não fala acerca de Jesus de uma forma sistematizada, portanto falando de todos os seus atributos, todo o seu assim de uma forma sistematizada, ele vai registrando aquilo que Jesus disse e fez de uma forma progressiva para nós podermos ir compreendendo quem ele é. E lembrar de novo esta ênfase, por vezes, que João dá com esta ideia de tudo está completo. Ele escreve no fim que Jesus fez muitos sinais, mas ele registrou estes. E aquilo que ele diz sobre Jesus, para que nós possamos crer quem é Jesus, é uma revelação completa, portanto ele quer dar uma evidência completa. Aí este quadro do uso do número 7, que na mentalidade hebraica é quando alguma coisa está terminada, está completa, então são as tais 7 vezes, assim como Deus completou toda a criação em 7 dias, incluindo o próprio descanso. Então, quando alguma coisa acontece nas Escrituras, 7 vezes significa que aquela obra está completa. Então temos evidência em títulos de Jesus. E a pergunta sempre é, quem é Jesus? Porque eu tenho que crer que ele é o Filho de Deus para ter a vida eterna. Então esta questão, quem é Jesus? Ela anda sempre como que atrás do próprio Evangelho. E logo no início, nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, o capítulo 1, nós temos ali naqueles versículos 7 títulos que são ali registados. No 1:29 ele é o Cordeiro de Deus, no 34 Jesus é o Filho de Deus,
No 38 tratam-no como mestre, como rabi, mas também ele é o Messias, um ungido, de que falava o Antigo Testamento. Jesus, o Nazareno, temos aqui a sua dimensão humana, o rei de Israel, portanto, a ideia de um Messias libertador, de ser filho de cordeiro no sentido de sacrifício, mas também como rei, portanto, dando a continuidade à linhagem de Davi, e filho do homem, isto que nos pode remeter para a tal visão de Daniel, do ancião de dias, o filho do homem. Então, aqui nestes títulos nós temos um quadro pleno de revelação de quem é Jesus. A ideia de sacrifício está presente, a ideia da divindade está presente, o conceito da sua humanidade está presente, o conceito de Messias, de ungido do Velho Testamento está presente, alguém que nos mostra, que ensina, que nos guia, está presente também. Portanto, todas estas dimensões acerca de Jesus estão ali presentes nestes últimos versículos do capítulo 1. Outra vez em que João volta a mencionar 7, são os tais 7 eu sou. São 7 quadros, digamos assim, deixem-me usar esta palavra, mas 7 analogias, 7 quadros que ele registra deste eu sou acerca de Jesus. Se o povo foi alimentado no deserto com maná, que Deus deu, Jesus agora, ele próprio é o pão da vida. Se o homem está em trevas, Jesus é a luz do mundo. Se as ovelhas andam desgarradas como quem não tem pastor, e o próprio Senhor no Antigo Testamento disse que ele próprio iria apacentar as suas ovelhas, então Jesus, ele é tanto a porta, como ele é também o bom pastor. E Jesus, ao dizer que ele é o bom pastor, remetendo para o que tinha sido já afirmado no Antigo Testamento, da parte de Deus, então ele é o próprio Deus que vem buscar os seus, mas ele é também a ressurreição, é o caminho, a verdade e a vida, e também, como vimos a semana passada, é a videira verdadeira. Então tudo isto são expressões eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E estas afirmações de Bolsonaro não apenas dizem, nos mostram aquilo de facto que Jesus é, e outra vez temos várias dimensões, vários quadros, de facto da ressurreição, com o problema do pecado e da morte, ele ser pastor, aquele que nos cuida, aquele que nos alimenta como pão da vida por aí fora, mas também relacionado com estas declarações que Jesus faz acerca de quem ele é, mencionando até o eu sou revelado em Êxodo a Moisés. Ainda mais, o que é que nós temos? Também temos estes 7 sinais. João não registra todos, registra alguns, e consideramos aqui 7. O primeiro momento, no capítulo 2, transformação da água em vinho, as bodas, a novidade e a alegria e o suprimento da abundância do reino de Deus, que está presente. Depois, a cura de um menino, em que ele realmente demonstra também tem poder sobre a vida, a cura de um paralítico, no tanque, em que Jesus ali, ele não apenas pode fazer uma coisa no sábado, contrariando leis, mas pode até contrariar a própria lei, digamos, da natureza, em que um homem pega a sua enxerga e anda. Temos depois no capítulo 6 o pão para 5.000, em que ele alimenta as multidões, cura um cego, ou seja, aquele que estava em trevas, que não via, agora tem a luz da vida e percebe quem é Jesus, a ressurreição de Lázaro, o triunfo sobre a morte, e o último, que ainda não chegamos, a própria ressurreição de Jesus. Esse então como que um derradeiro sinal que o apóstolo João registrou para nós. Relembrando, porque João escreveu este evangelho para que nós possamos crer quem é Jesus, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida. Portanto, seja qual for o texto que nós nos debrucemos sobre o evangelho, este tema de alguma maneira está ali presente. Quem é Jesus? Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um mestre, ele é o próprio Deus, feito carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, e crendo nele, devemos ter a vida eterna. E também já vimos que esta questão de crer em Jesus
como que João explora esta ambiguidade e ele quer que a fé de quem lê o Evangelho em Jesus vá crescendo em maturidade. Poderá até começar uma fé, se calhar de uma forma inadequada, baseada se calhar em sinais, ou alguém que vai ter com Jesus à procura de algo que precisa, e o que se espera é que esta fé cresça, seja uma fé sólida, madura em Jesus, e assim conduz à vida eterna. Porquê? Esta parte central do Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E esta é a necessidade de todo ser humano. Todos nós, e Paulo registra isso de outra maneira, estávamos mortos em delitos e pecados. É precisamente através de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, que nós podemos ressuscitar juntamente com ele e ter vida eterna. Esta segunda parte que nós estamos agora a ver, em que Jesus tem este discurso com os seus discípulos e está também incluída a sua morte e a ressurreição, então tem algumas divisões que nós temos estado a ver, que são as divisões que estão a verde, e aquelas que queremos ver hoje estão a laranja, e, por fim, a queremos ver para a semana lá em amarelo. Isto é importante para contextualizar, porquê? Porque temos um primeiro momento em que Jesus está com os seus discípulos, lava os pés e Judas ainda está ali presente, portanto, no fim do capítulo, ali a meio do capítulo 13, o traidor é indicado. Depois, então, Pedro tem informação que ele o irá negar, mas também Jesus começa a falar da sua partida. E a sua partida tem um momento imediato e um momento, digamos que mais distante. A sua partida é tanto o período da sua morte, em que os discípulos vão sofrer, porque não sabem dele, mas depois também com a sua ressurreição e, eventualmente, a sua ascensão, ele também vai para junto do Pai e não estará connosco. Então, temos primeiro esta informação de que ele vai preparar um lugar para nós. Não há um abandono. Então, ele também é o caminho para o Pai, e o nosso destino, não ficarmos abandonados, é estarmos unidos com Cristo, unidos também juntamente com o Pai. E esta partida, esta ausência de Jesus, digamos que aquela ausência maior a longo prazo, não irão ficar sozinhos os seus discípulos. O Espírito Santo, o Consolador, irá ser enviado, ou seja, Deus vai continuar a estar presente com o ser humano. Se estava naquele período com o verbo feito carne, não é? O verbo encarnado, agora iria passar então a estar através da presença do Espírito Santo. E isto cria uma união tremenda entre nós e Jesus. Daí temos aquela ligação, aquela ilustração, perdão, da videira e das varas que vimos a semana passada. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos as varas. E esta união, ela é tremenda, de maneira que aquilo que a videira é, as varas são. A vida que está na videira, ela está também nas varas. E vimos essa ligação muito forte, muito intensa, a semana passada, a repetição daquela expressão permanecer ou estar. Permanecer ou estar é repetida vez após vez naquele texto. Hoje iremos ver um bloco de texto maior, e então o Pedro Costa vai ler para nós. Vamos primeiro ver os versículos do capítulo 15 até ao capítulo 16, versículo 15. Podes ler, Pedro, por favor? Sim. Diz assim a palavra do Senhor, João 15, de 17 até ao capítulo 16, 4. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora
não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tendo-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Podes continuar? Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas agora não o podereis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Obrigado, Pedro. Então, o contexto vem de João 15, da analogia da videira. Os discípulos estão unidos à videira, os discípulos devem amar-se mutuamente, e o padrão é amar como eu vos amei, disse Jesus. Os discípulos frutificam, portanto, as varas dão fruto, e temos também comunhão entre os discípulos e o Pai. Então Jesus diz que nisto é glorificado também meu Pai, em que vades e deis muito fruto. O primeiro versículo que lemos hoje, o versículo 17, ele faz uma transição do texto da videira com o texto de hoje. Portanto, eu poderia tanto ficar ligado ao que demos a semana passada, como ao que fazemos hoje, porque ele vai estabelecer o contraste entre aquilo que foi dito acerca do relacionamento dos discípulos e agora o que vai acontecer. E isto tem a ver com a ideia de fé e de crer em Jesus. Então, lembrando de novo, o mandamento é que vos ameis uns aos outros. As varas unidas à videira, seguidos a Jesus, então têm que amar uns aos outros. E qual é o que é que nós temos aqui? Então, uma reafirmação daquilo que já foi dito nos versículos 10 e 12 do capítulo 15. Se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permanece. E de novo no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Há alguma intensidade nestas repetições do relacionamento dos próprios discípulos uns com os outros. Porquê? Porque isto vai contrastar com o que se vai encontrar no mundo. Nós temos algumas repetições com o ódio. O mundo vos odeia. Então há um contraste, há dois tipos de ambientes.
o ambiente dentro daquilo que é o reino de Deus, um relacionamento de amor, de pessoas que se amam, de pessoas que se respeitam, de pessoas mais do que isso, que têm o amor de Deus derramado nos seus corações, em quem o Espírito Santo habita, e o mundo que não conhece Jesus. Então a ideia de que se o mundo não ama e odeia, não é de estranhar, não é surpresa, não é para ficar desanimado. Mas quando isso acontece dentro dos discípulos de Jesus, isso é de estranhar. Isso não deveria acontecer. Isso não faz parte. Ódios do mundo para conosco é perfeitamente normal. Digamos que se o mundo nos odeia, está tudo bem. Não há nenhum problema. É o que é esperado. Infelizmente, essa é a realidade. Mas quando alguém percebe quem é Jesus e crê nele, então isso deveria provocar uma mudança e esse ódio, esse desprezo ou essa indiferença não deveria existir mais. E isso é o que temos agora aqui. Notem que houve aquele relacionamento entre a vara e a videira, aquela unidade. Porquê? Porque vamos enfrentar uma situação adversa no mundo em que nós vivemos. Então, se para os discípulos há reciprocidade no amor, isto vai até ao fim, e temos aquelas duas ideias até ao fim, num sentido cronológico de tempo, amarmos uns aos outros, como Jesus amou até ao fim, nós devemos amar, mas também numa questão de intensidade, amar acima de todas as coisas com a própria vida. Então, a nível qualitativo também. O mundo, então, duas características que surgem. 7 vezes é repetida a ideia de mundo e, desculpem, 5 vezes a ideia de mundo é repetida, estou a usar aqui a tradução atualizada, e ódio 7 vezes. E chega ao ponto de surgir uma vez a ideia de matar. Então, este é um quadro que é esperado. E este contraste, ele vai acabar por levantar aqui uma questão, de novo, que é fé em Jesus. E João quer, notem a maneira como João está a apresentar o Evangelho. João poderia ter omitido de que o mundo vai odiar. Mas a fé que João quer que este apóstolo, este homem que passou anos com Jesus, e o que transformou a sua vida, o que ele quer que alguém perceba, é algo sério. Não é apenas crer que vai ficar tudo bem, como se costuma dizer. É um compromisso sério com Cristo Jesus. Relembrando, no 2, 23 e 24, muitos vendo os sinais de Jesus creram nele, mas já vimos que Jesus não confiava neles. É uma fé superficial, atraída por sinais, por milagres. Não quer dizer que esta fé vai terminar ali necessariamente, obrigatoriamente, e não dá em nada. Não, mas digamos que pode começar ali a surgir alguma coisa. Necessita de crescer, de ser fortalecida. E João vai escrevendo e vamos vendo tensões e questões da parte dos discípulos, dos fariseus, etc. E chega um momento em que há um discurso, muitos começam-se a afastar de Jesus, e Pedro tem uma declaração e ele afirma: Senhor, para quem é que nós vamos? E ele não diz: tu tens os sinais da vida eterna. Pedro responde: tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, vamos fazer uma suposição, não estou a dizer que é isso que o nosso irmão Pedro passou, mas se Pedro começou a ser atraído pelos sinais, agora a sua fé tinha crescido. A fé tinha crescido para agora ele estar baseado não naquilo que ele via que Jesus fazia, mas naquilo que ele percebia que Jesus falava, e era verdade, comparando com todo o Antigo Testamento. Então, como que há um progresso na fé, uma fé que João começa a falar que é baseada em sinais, naquilo que vê, mas é esperado que essa fé, à medida que se conhece a Jesus, o que é importante não são os milagres ou aquilo que eu posso receber dele, mas o que é importante é eu saber quem ele é, que ele é o Messias, o prometido do Antigo Testamento, é Deus encarnado, e a sua palavra é a verdade. E então a fé de Pedro agora já está afirmada na sua palavra, palavras, e notem de novo a repetição, de vida eterna. Não apenas palavras sábias, não é palavras de amor, de bondade, para vivermos no mundo encantado, cheio de paz. São palavras de vida eterna. E agora somos confrontados com mais um passo. Fé que tem maturidade suficiente para conseguir ouvir: se tu me segues, podes sofrer ou vais sofrer perseguição. Ainda me queres seguir? Ainda queres ser meu discípulo?
Então, há uma grande distinção desde que nós começamos a ler o Evangelho de João, capítulo 2, até agora. Uma fé baseada ou atraída por sinais, uma fé baseada na palavra de Jesus, e alguém que agora crê plenamente, que começa a ser divertido. Vocês vão ter perseguições. Da mesma maneira que vão fazer a mim, vão fazer a vocês. Querem continuar a seguir-me? Continuam a crer em mim? E essa é uma pergunta que eu próprio tenho que responder. Mas também, quando eu anuncio o Evangelho, não devo apenas pintar um quadro bonito. João poderia ter omitido esta secção do capítulo 15, mas ele decidiu escrever: há dificuldades? Há. Mas isso é o fim de tudo? Não. Ele também escreveu algo mais. Então, esta união à videira é essencial por causa das dificuldades que se enfrentam. Nós estamos unidos, frutificamos, temos o Espírito Santo, o Consolador, ele já tinha sido mencionado no capítulo 14, a presença do Espírito Santo, que dá esta segurança e esta capacidade para enfrentar. E temos o aviso no 20, do 16-20, se perseguiram a Jesus, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. E esta é a fé, total confiança em Cristo Jesus, que produz então também vida eterna. Antes de irmos para o nosso intervalo, então, de novo, aqui, o papel do Consolador do Espírito Santo é mencionado. E não consigo mostrar num slide tudo isso, mas queria que vissem a ligação que há entre o capítulo 14, onde somos introduzidos à presença do Espírito Santo, primeira vez, o Consolador, e depois temos agora aqui no capítulo 15 de novo, a introdução da presença do Consolador de novo. É o meu temporizador aqui. E temos o capítulo 14 e o capítulo 16. O que é que nós temos entre estes dois capítulos que nos falam da pessoa do Espírito Santo? A nossa união com Cristo e a adversidade do mundo. Ou seja, há complicações, existem, mas estamos unidos à videira e temos o Espírito Santo que habita em nós. Jesus, ele irá para o Pai. E temos estas duas dimensões. Ele vai para o Pai durante o período da sua morte, 3 dias, mas os discípulos ainda não sabem todas essas coisas. Os discípulos possivelmente estão a pensar que é o fim, e quem depois irá testemunhar, ou seja, mesmo depois da ressurreição e ascensão, quem irá testemunhar serão precisamente os discípulos capacitados pelo mesmo Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, nós temos essa confirmação de que o Espírito Santo veio e capacitou os discípulos para darem testemunho. E temos isto no versículo 27. Vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, estes que estão a crer em Jesus, que estão a conhecer quem é Jesus, pensando agora nos discípulos, estes que começaram há 3 anos a saber quem era este homem, a passar tempo com ele, a sua fé está a crescer em maturidade. Passaram muitas crises. Se calhar ficaram desapontados algumas vezes. Um deles já foi embora, Judas. Mas eles estão a ser desafiados a enfrentar dificuldades e a assumirem uma missão de eles agora serem testemunhas e anunciarem a mesma mensagem que tinham ouvido desde o princípio. Nós vamos para a nossa pausa de intervalo, temos umas perguntas, então eu vou passar ao Pedro. Neste caso ao João. Ao João. Sim, é comigo, sim. Então, a pergunta para hoje, nós vamos dividir em mini-grupos, como é hábito, e a questão de hoje é uma única pergunta, embora na prática tenha aqui duas coisas para nós fazermos, que diz então: identifiquem e partilhem circunstâncias ou situações que nos causam tristeza ou lágrimas. Portanto, identificar concretamente uma situação ou duas que tenha este efeito de nos provocar tristeza, ou mesmo choro. Depois, como varas unidas à videira, temos o Consolador que habita em nós, temos experimentado e dar testemunho da alegria e paz em Deus.
pronto, é esta a questão que nós temos hoje. É uma única questão, no fundo é identificar e depois responder a uma única questão, está bem? Vamos dividir-nos, vamos partilhar, lembrem-se de logo tentarem ter um porta-voz para no fim depois podermos partilhar de uma forma breve e prática e rápida alguma coisa que falámos nos mini-grupos. Vamos lá então para as salas, para podermos um pouco daquilo que falámos nos mini-grupos. Então vou convidar o primeiro mini-grupo, que julgo que era no que eu estava e que o nosso porta-voz é o Pedro Veiga, que possa partilhar resumidamente aquilo que nós conversamos. Ok, nós basicamente só conversamos sobre a primeira pergunta, depois na segunda divagámos ali um bocadinho, mas claro que eram questões bastante pertinentes. Mas então, relativamente à primeira pergunta, só vou ler aqui a pergunta então, identificar e partilhar circunstâncias ou situações que vos causam tristeza ou lágrimas. Nós demos o exemplo de notícias do estado de saúde de algum irmão ou alguma doença, não é? que são de ser cometidos, o luto pela perda de alguém, e vemos também o exemplo de Jesus, que ele próprio também chorou quando Lázaro morreu. Também, diante de algumas injustiças, também podemos, obviamente, ficar desgostosos e tristes. O facto de também nós olharmos para o sofrimento dos outros, também isso mesmo também nos pode causar sofrimento. E também, quando nós olhamos para as circunstâncias de um ponto de vista mais humano ou carnal, não conseguimos ver numa perspectiva tão global os planos de Deus. E, claro, quando vemos alguma coisa que corre menos bem, vamos abaixo e ficamos tristes, obviamente. Em relação à segunda questão, como varas unidas à videira, em quem o Consolador habita, temos experimentado e dado testemunho da alegria e paz de Deus. Pronto, o que nós dissemos é que em circunstâncias menos boas, em circunstâncias adversas, nós podemos e devemos dar sempre um bom testemunho de Deus. A forma como nós encaramos os problemas, a forma como nós reagimos perante a adversidade, isso vai mostrar, vai dizer muito sobre a nossa relação com Deus e sobre quem confiamos, que é o nosso Deus, e Ele nos traz a alegria e o consolo nos momentos de angústia. Foi basicamente isto que nós falamos. Ok, obrigado, Pedro Veiga. Segundo grupo, quem é que estava lá e quem é que é o porta-voz? Pode ativar o micro, não se esqueça o porta-voz de ativar o micro. Sim, sou eu. Ok. Ora bem, relativamente à primeira pergunta, então nós começamos a enumerar uma lista enorme, portanto, de problemas. Isto de problemas é connosco. E então falamos sobre problemas no seio da igreja, problemas no seio da família, perca de familiares ou amigos, perca de emprego, quando realmente assistimos também a divórcios, a perca de bens também, quando temos alguma consciência também do erro, quando erramos e realmente temos essa consciência também ficamos tristes e choramos, quando assistimos também a injustiças, quando somos magoados fisicamente ou emocionalmente, quando alguém traiu a nossa confiança, mas também quando temos saudades relativamente à separação física, também ficamos tristes ou choramos. Relativamente à segunda pergunta, basicamente era só responder se temos ou não temos. Portanto, perguntava se tínhamos. E então, temos tido ou nem tantas vezes, foi a resposta que nos surgiu aqui. E então nós, para completarmos a pergunta, tentamos porque é que não fazemos sempre, ou porque não fazemos mais vezes, ou porque é que realmente não temos feito de uma forma mais efetiva. E então nós ponderamos aqui muitas vezes por falta de ousadia. Foi também comentado realmente que Deus muitas vezes nos dá oportunidades na nossa vida para podermos dar testemunho. Deus tem feito muitas coisas por nós, coisas que nós poderíamos dar testemunho. E foi realmente também testemunhado que em Angola
portanto, é sempre dada a oportunidade nos cultos para que os irmãos possam ir à frente e dar testemunhos daquilo que Deus tem feito. Algo que nós aqui, ao falarmos na situação cá em Portugal, isso muitas vezes não acontece. Talvez, sei lá, Deus aqui se calhar não opera nas pessoas, ou as pessoas não têm tanta essa gratidão ou esse reconhecimento daquilo que Deus tem feito, ou se calhar aquilo que tem feito não tem sido de suma importância para nós, e que já no passado muitas vezes era dado essa oportunidade, mas surgiam muitas vezes lamentações, e então os responsáveis muitas vezes tinham que fazer uma seleção para permitir ou não permitir. E também dissemos que realmente só quem não faz a obra ou o serviço de Deus é que não dá testemunho. Portanto, existem muitas pessoas que não estão na obra, não estão realmente a servir, e então desta forma realmente demonstram esta ingratidão daquilo que realmente Deus fez por cada um de nós. E era exatamente esta palavra ingratidão que foi cortada quando se estava a falar realmente sobre isso, e voltamos à sala principal. Obrigado. E cá estamos nós, na sala principal. Falta o último grupo, o terceiro. Quem é que é o porta-voz do grupo número 3? Faz favor de ativar o microfone. És tu, Ruth? Eu não sei se ficou a Sandra. Pode ser tu ou posso ser eu, não sei, vou escolher. Também não me importa muito de ser o porta-voz. Força, Sandra. Está bem, obrigada. Então, relativamente à primeira parte da pergunta, muitos de nós concordamos que a morte de um ser querido era uma coisa que chocava muito com os nossos corações cada vez que acontecesse. As enfermidades que podem acontecer na nossa família ou mesmo nos irmãos da igreja, que nos afetam muito, porque nos deixam tristes por como é, tipo, com a situação deles e isso tudo. Ou quando tem a partida de um irmão da igreja que pronto, chega a hora deles partirem e irem ter com o nosso Pai Celestial. Agora, relativamente à segunda parte, temos tido experiências e temos testemunhado também a paz e a alegria de Deus. Por exemplo, quando vemos que tem um irmão novo a aceitar a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, eu acho que é uma alegria muito grande que todos os irmãos em Cristo têm no coração. Por exemplo, também falamos um bocadinho da conexão que Jesus tem com as nossas emoções. Por exemplo, quando estamos tristes, Jesus também fica triste, ou quando estamos muito felizes, ele nos vê sorrir e fica feliz connosco. E eu acho que isso é mais ou menos o que falamos nós sobre as questões. Ok, Sandra, obrigado. Ao grupo 3 também, a todos os que estavam lá, pela vossa participação. Passar ao Paulo Oliveira, novamente, para termos a segunda parte do estudo. Paulo, força. Então, vamos para o resto do nosso texto. Eu vou pedir ao Pedro Costa para fazer a leitura, por favor. Pedro. Evangelho de João, capítulo 16, de 16 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz, um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser este, um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus
que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas, depois do nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Continua. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, e visto que me tendes amado, e tendes querido que eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de facto, viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Obrigado, Pedro. Então, o fim deste capítulo vem no mesmo seguimento da imagem da videira, a nossa união com Jesus, a presença do Espírito Santo em nós, mas também adversidades. E de novo Jesus está aqui a falar da sua ausência. E este momento em que Jesus vai deixar os seus discípulos, temos então que sempre pensar nestas duas dimensões ao longo deste pequeno texto. Ao momento em que Jesus vai à cruz e vai deixar de estar com eles, é uma experiência que nós não sabemos o que é isso, porque pela graça de Deus nós estamos já depois de Atos 2, digamos assim, com a presença do Espírito Santo, mas naquele momento eles ficaram até à sua ressurreição sem terem a presença do seu mestre. Depois Jesus esteve com eles uns dias, depois voltaram a ter um período até que chegou em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, e eles são batizados com o Espírito Santo. Então esta ausência que eles têm da presença de Deus nas suas vidas está aqui mencionada, mas também Jesus indo para o Pai e enviando o Espírito de uma dimensão mais escatológica, um período em que nós vivemos hoje e até ao fim dos tempos. No entanto, este tema da alegria ele está completo. E isto faz parte da fé de crer em Jesus. Há dificuldades, há tribulações, há problemas, há situações que nos fazem chorar, mas a alegria de Deus em nós. E este é um desafio tremendo, porque isto tem a ver com a presença do Espírito Santo na nossa vida, de sermos mais dominados por aquilo que os nossos olhos veem, o nosso raciocínio alcança, ou sermos influenciados pela presença do Espírito Santo em nós. Aqui temos: o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém a poderá tirar.
Então, esta alegria é o resultado da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Paulo, e eu acho que já mencionei isso aqui algumas vezes, Paulo põe assim em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida. E de facto esta primeira parte de comida e bebida é aquilo que nos faz sair amanhã de manhã da cama para ir trabalhar, não é? É aquilo que Jesus disse, não andeis ansiosos nem pelo que comer, nem pelo que beber ou pelo que vestir. Mas de facto essa é a nossa dimensão humana. Precisamos de comer e de beber. Mas o reino de Deus é além disso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é difícil para nós, por vezes, experimentarmos, não é o sabermos, não é afirmarmos, mas é viver. Porque qualquer um pode ler a frase, eu tenho a alegria de Deus em mim. Qualquer pessoa pode pronunciar isso. Mas ter a alegria e vivê-la, ou até os outros que não conhecem quem é Jesus, presenciarem e perceberem essa diferença na vida de alguém, isso é outra história. Não é algo que se faz apenas com ações, é algo que brota, é natural. É como um cacho de uvas na ponta de uma vara de uma videira. E, de novo, Paulo escreve em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é, obviamente, é alegria. Associado com esta ideia de alegria, e de novo a questão da união da vara com a videira, nós temos a oração. Então, se permanecerdes em mim, isto recordando que já foi dito no capítulo 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. E nota como isto aqui é associado à ideia de permanecer, da unidade, de estarmos ligados a Jesus, ligados à videira, o relacionamento com o Pai, a alegria, a presença de Deus em nós e também a oração, não apenas uma oração de expressar os nossos desejos, uma oração que é respondida. E o segredo aqui, neste contexto da oração que é respondida, é porque ela está em perfeito acordo com a vontade do Pai. Porque estamos ligados, estamos unidos. Aquilo que pedimos é aquilo que o Pai quer fazer, é aquilo que o Pai quer conceder. Então, de novo, nós temos agora aqui no versículo 26, naquele dia pedireis a meu nome, e não vos digo rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. Então, este relacionamento de hoje, ainda quando nós oramos, extraímos daqui este princípio. Naquele dia pedireis em meu nome. Então este princípio de pedirmos ao Pai no nome de Jesus ainda continua, e a confiança de termos também respostas à oração. Pedir no nome de Jesus, pedir e receber, não porque eu estou a pedir, como diz Tiago no outro local, pedis e nada tendes, porque eu estou a pedir com motivos egoístas, eu estou a pedir com a minha cosmovisão, eu estou a pedir de acordo com a minha vontade. Eu não estou a pedir, segundo a oração, que Jesus enche aos discípulos, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eu peço porque quero que a minha vontade seja feita na terra e no céu. E então Tiago diz, nada tendes porque não pedis. E se pedis mal porque pedem para os vossos próprios deleites. Não é essa a oração que temos aqui. A oração que temos aqui é a oração que está unida a Jesus e tem resposta da parte do Pai, e essa alegria completa, onde é que ela acontece? Num quadro em que há uma obediência consistente, voltamos ao capítulo 15, versículo 11, permanência em Jesus, permanência no amor, permanecer no meu amor e permanecer também na palavra de Jesus. Então, tudo isto estabelecem um quadro, um âmbito, digamos assim, uma matriz em que realmente a oração é respondida, o Pai é glorificado e nós recebemos resposta à nossa oração. Eu não coloquei aqui, mas certamente conhecem quando João escreve a primeira carta, ele volta a enfatizar que sabemos que alcançamos os pedidos que lhe fazemos e temos essa confiança em orar, porque a nossa oração está de acordo com aquilo que é vontade também do Pai.
E de novo, esta fé madura, esta fé que cresce, esta fé que não é apenas baseada em sinais, mas é uma fé que pode até enfrentar dificuldades, é uma fé que também está intimamente ligada com o amor. E aqui é interessante este versículo 27. O próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Ora, voltando a fazer eco daquilo que João expressa como propósito no fim do Evangelho, para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tenhais vida eterna. Ora, aqui o que nós temos, que os discípulos já criam que Jesus vinha da parte de Deus. E isto porque eles têm amado. E o Pai tem amado a eles, porque o Pai amou o Filho, e o Filho amou o Pai, e o Filho amou os discípulos, e agora os discípulos amam Jesus. Então, a ideia de alguém ter fé e estar dissociado do amor não se enquadra. Daí, de novo, que quando chegamos à primeira carta de João, ele expressa que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Então, a fé que cresce e que é madura em Jesus, que vai além de sinais, que está baseada na sua palavra e confia plenamente em Cristo, que entende que a vida não é existência apenas humana na Terra, mas entende que o que é a vida de Deus em nós, essa fé, ela está também associada em amor e transborda. E isso, o que João está aqui a fazer é maturidade espiritual. Então, notem que ele começa a escrever o Evangelho. Este homem que passou 3 anos com Jesus, este apóstolo do Senhor Jesus, começa a escrever o Evangelho dizendo quem ele é, quase que partindo como Nicodemos, que não tem a mínima ideia quem é o mestre. E à medida que vamos lendo, somos desafiados a crescer em fé. Uma fé que nos conduz para vida eterna. E ao testemunharmos, a partilharmos o Evangelho com alguém, é levar a pessoa também a poder crescer numa fé madura, numa fé genuína. Chegando ao fim, então, versículo 33. Em mim. E esta expressão em mim, outra vez, remete-nos para o capítulo 15. A vara está na videira. Nós estamos em Cristo. E o estar em Cristo contrasta com o estar no mundo. Não há um acordo aqui. Estamos em Cristo, não estamos no mundo. Estamos no mundo no sentido em que ainda estamos aqui. Aliás, este assunto vai ser desenvolvido em João 17. Estão no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo, mas não são dali. Estão em mim. E a solução não é que tu os tires do mundo. A solução é eles vão estar no mundo, mas estar no mundo unidos a mim. Então tem este contraste. E nesta altura, se eu creio em Jesus, eu tenho que afirmar a minha decisão. Ou eu estou em Cristo, e a mentalidade de Cristo, os valores do reino de Deus, a presença do Espírito Santo realmente habita em mim de forma plena e transforma a minha maneira de viver, ou então ainda estou a cochear entre dois pensamentos, digamos assim. E este capítulo 16, ele é muito interessante. Ele inicia com uma explicação que Jesus dá aos discípulos e diz assim: eu tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. O que é que vai acontecer? O mundo vai te escandalizar. O mundo não aceita aquilo que Jesus diz. Aliás, nós já vimos quando ele começou a falar de entregar a sua própria vida, muitos deles o deixaram de seguir. Mas há um contraste entre aqueles que se escandalizam em Jesus, no versículo 1, e o fim do capítulo, versículo 33. Em mim tenhais paz. Ou seja, se eu estou no mundo, eu vou escandalizar daquilo que Jesus diz, quer, faz, pede. Eu não vou entender, vai ser difícil, pesado para mim. Mas se eu estou em Cristo, se eu estou unido à videira, eu tenho paz. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. De novo esta ênfase, notem que estes 3 elementos, a paz de Cristo, a alegria do Espírito Santo na nossa vida, o amor de Deus, voltam a estar aqui mencionados. E tudo isto está ligado com fé para vida eterna. É um exercício que nós temos que fazer a nós próprios vivermos isto.
diante das dificuldades que passamos. Temos aflições no mundo? Sim, temos. Vamos ter. Não precisamos de nos preocupar, nem ficar ansiosos ou de nós tentarmos arranjar aflições. Elas estão aí, elas vão chegar. Com perseguição, com problemas de saúde, com inimizades. Está tudo normal, está tudo tranquilo. O problema não são as dificuldades externas. O problema são as nossas dificuldades internas na nossa permanência com Cristo Jesus. E isto faz parte da mensagem do Evangelho. Quando comunicamos o Evangelho, necessitamos não apenas dizer, olha, Jesus ama-te, tirou-te do inferno, claro que só tenho 5 minutos, eu não vou ler o Evangelho todo, João, com a pessoa, mas anunciar o Evangelho é algo bastante mais profundo, e João tem esse cuidado de dizer que há problemas que se enfrenta quando segue Cristo, mas há a presença do Espírito Santo e há a graça de Deus para superar todos esses problemas e podemos viver com alegria e com paz precisamente no meio desses problemas. Tenham bom ânimo, meus queridos irmãos. Jesus venceu o mundo e nós somos dele. Termino aqui. Deus vos abençoe. Obrigado, Paulo, por mais este estudo e por continuarmos a ir por aí fora nos versículos de João, que cada um de nós possa refletir e aplicá-los às nossas próprias vidas diariamente e pô-lo em prática. Vamos, antes de terminarmos, como é habitual, numa palavra de oração, eu gostava só de anunciar aqui 2 coisas rápidas aos irmãos. A primeira é que na semana que vem, portanto, 2 a 8 dias, será o último estudo que nós vamos ter de João este ano. Ou seja, vamos ter o próximo estudo na próxima segunda-feira, mas depois entramos aqui numas férias de Natal, regressamos depois para o ano, em 2023, para terminarmos o Evangelho de João. Para a semana ainda estaremos juntos, para estudarmos o capítulo 17 de João. E também, como é hábito, ou pontualmente nós fazemos uma oferta, levantamos uma oferta para o Paulo Oliveira, que nos tem conduzido ao longo de semanas, de meses, de anos já, nesses estudos bíblicos promovidos pela CIP, em Zoom. O Paulo Oliveira tem tirado o seu tempo para poder estudar e estar meditando e depois explanando estes estudos bíblicos. Então, nós vamos ter uma oferta para com ele na próxima semana, na próxima segunda-feira. O esquema é o habitual, que costumamos fazer por MBWay. Quem tiver MBWay, nós vamos divulgar o número do Paulo, o MBWay do Paulo, e também o IBAN, para poderem fazer a transferência nesse dia, ou no dia a seguir, ou no dia antes, como quiserem. O Paulo aceita, seja no domingo, na segunda ou na terça, ou em qualquer dia da semana que queiram fazer a oferta. Portanto, é só para depois estarem preparados e podermos contribuir de alguma forma. O Paulo trabalha, como costumamos dizer no nosso meio, a tempo inteiro na obra de Deus, ou seja, a profissão dele, na prática, é liderar a igreja lá em cima, em Guimarães, colaborar aí na zona, bastante com Braga também, e não só, em outras áreas também. Neste momento lidera o departamento missionário da CIP já há algum tempo também. Enfim, tem um ministério vasto. Então, para a semana não vamos esquecer dessa oferta que queremos fazer ao Paulo, está bem? Vamos terminar com a oração.